tinham visto o maná, né? É uma geração que não tinha tido a mesma experiência que os pais deles, né? Eles só ouviram falar, e eles estavam se distanciando de Deus por causa disso. E eu creio que Deus ainda tem muito o que dar para a gente. E Deus me despertou para que a gente ficasse atento aos pequenos milagres que Ele tem dado a gente. Que milagres são esses, gente? É milagre de acordar de manhã, é milagre de ter comida na mesa, é milagre dos filhos poderem estar do nosso lado. Eu tenho 3, vocês sabem disso. São esses pequenos milagres do nosso dia a dia, né? A gente quer ver espetáculos, sei lá, pirotécnico de Deus. Não, acho que a gente tem que focar um pouco nos pequenos milagres que Ele tem dado para a gente tem passado despercebido dele. Isso tem me incomodado muito, e nessas orações, durante a semana, de manhã aqui, isso tem ardido no nosso coração, né, irmão Joaquim? Isso tem sido muito, muito bom. Então, essa é a palavra que Deus tem dado a mim essa semana, que a gente fique atento aos milagres que Ele tem nos dado, e que a gente tem negligenciado, se é que a gente pode dimensionar um milagre pequeno e grande, mas digamos que sejam pequenos milagres do nosso dia a dia. Amém? Vamos orar a Deus, então. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela manhã que o Senhor nos deu, Senhor, o ar que respiramos, Senhor, a possibilidade de estarmos aqui, Senhor. Sabemos que foi o Senhor, meu Deus, quem nos trouxe até aqui. Por isso nós estamos gratos, Pai, por tudo que tens feito nas nossas vidas, Pai, pelos livramentos de todos os dias, Pai, aqueles que nós jamais iremos saber, Senhor, que o Senhor nos livrou. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito, Pai, em todo o tempo, Pai, o cuidado para com os nossos filhos, a nossa família, Pai, o cuidado que Tu tens com a Tua palavra, com a Tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e colocamos nas Tuas mãos, Senhor, esse dia de hoje, essa escola dominical, Senhor, cada classe, cada aluno, cada professor que irá ministrar, Senhor, a escola dominical em todo o seu tamanho, Senhor, nós colocamos na Tua mão. Abençoa cada um, Senhor, que está aqui nessa manhã, aqueles também que não puderam vir, Senhor, visita e acolhe, Senhor, cada petição, cada vontade, cada sonho, cada objetivo, Senhor, que esteja no centro da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos. Amém e amém, Senhor. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Gostaríamos que nessa manhã, nós ainda temos um pouco de tempo, como em outras manhãs aqui, nós temos orado pela igreja perseguida. Há uma notícia boa e uma notícia ruim sobre a igreja perseguida. A boa é que existem homens e mulheres de Deus dispostos a morrer pelo Evangelho, ainda hoje. A ruim é que eles estão sofrendo mais do que os apóstolos. A situação é muito pior do que cair na mão do povo judeu, e o número de pessoas também é um número de pessoas muito maior do que a primeira perseguição. Depois houveram outras perseguições, e no século, a partir do século IV, uma perseguição católico-romana, e a Inquisição, também houve muito sofrimento, só que não era quantificado. Hoje está sendo quantificado, está sendo filmado, e talvez a gente não saiba dizer mesmo
se o sofrimento seja maior. De qualquer forma, as igrejas estão sendo incendiadas, as pessoas estão sendo mortas, especialmente pelos muçulmanos, e são nossos irmãos que estão por todo mundo. E eu gostaria que nós orássemos nesta manhã por esses irmãos que estão dando a sua vida pelo Evangelho. Não tem para onde fugir, os que podem, fogem, e Jesus até disse que quando houver perseguição, você podendo sair para outro lugar, saia, mas uma grande maioria deles não pode sair, como o nosso irmão que esteve aqui, Sírio, o pastor Sírio que esteve aqui, não podem sair. E ali ficam pastores com a sua esposa, com seus filhos, e são mortos todos. Às vezes é preso, às vezes é morto só o pastor, às vezes a congregação é incendiada, e às vezes eles sequestram um grupo, como sequestraram da igreja cópita do Egito, e mataram aquele, foi mostrado na internet aí, largamente, e eles não desistiram do seu testemunho e morreram por ser crentes. Vamos ficar de pé em respeito a esses irmãos que estão morrendo em todo o mundo por causa do Evangelho, e especialmente agora com o Estado Islâmico. Sempre houve isso, mas agora, neste momento, está muito pior. Eles consideram os cristãos infiéis. Como foi dado o testemunho, quem pôde ouvir o testemunho viu qual é o pensamento daqueles homens. Eles estão numa guerra que nunca houve, que nunca foi autorizada por Deus, não pelos motivos que eles dizem ter, contra todos, e principalmente contra o povo de Deus, e não contra infiéis de verdade. Então, a igreja está sofrendo, e nós devemos sofrer com esta igreja que sofre em todo o mundo. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, e nos alegrar com os que se alegram, e visitarmos os presos, os doentes nas suas necessidades. E tem muitos irmãos que estão agora encarcerados por gente que não tem nem autoridade ética, nem moral diante de ninguém, mas são inclusive perseguidos por todas as pessoas do mundo. E em outros países existe a autoridade, a instituição que persegue, e eu gostaria que vocês pesquisassem sobre isso, que vocês olhassem. A Missão Portas Abertas é uma das mais antigas que falam de perseguição, para pegar dados reais e interceder e orar pela igreja. A gente entrando com a igreja sofredora, nós fazemos um trabalho missionário e nós nos tornamos mais crentes com o exemplo, o testemunho desses irmãos que estão morrendo por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa da fé que eles professam em Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua face agora, Senhor, e nós oramos sabendo que o Senhor nos ama, sabemos do Teu cuidado para conosco. Nós queremos dizer que nós queremos, meu Deus, compartilhar nesse instante com o Senhor o sofrimento por causa da igreja sofredora, por causa dessas crianças que estão perdendo seus pais, por causa dessas crianças que estão sendo explodidas juntos com as suas igrejas. Ó Deus, por essas esposas de pastor que estão desesperadas porque perdeu o marido, porque perdeu o filho, por causa de filhos de pastores, ó Deus, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, por causa de uma perseguição gratuita. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, porque esses que dizem ser soldados de Alá, são soldados de Satanás, e eles estão, ó Deus, lutando contra o Teu povo. E nós oramos, nós nos colocamos diante de Ti, em favor do Teu povo, que é como nós, Senhor. Nós estamos num país onde há liberdade, onde nós podemos orar, nós podemos dar glória ao nome do Senhor, nós podemos cantar, nós podemos buscar, ó Deus, em praça pública, nós podemos, ó Deus, pregar o Evangelho em toda a sua extensão, e muitos de nós estamos parados, estamos paralisados, estamos, Senhor, acomodados, e esses que querem pregar o Teu Evangelho, ó Deus, nessa terra de perseguição,
nesse deserto, nesse inferno, ó Deus, que se tornou algumas nações do mundo. Ó Deus, estão sofrendo. E nós oramos pelos que estão encarcerados. Ó Deus, homens justos e mulheres justos, meu Deus, jovens justos que estão encarcerados. As famílias, Senhor, que perderam aqueles 20 jovens egípcios, Senhor, que foram fuzilados pelo ISIS. Nós oramos, meu Deus, pela perseguição na Coreia do Norte, para que cesse essa perseguição. Nós oramos, meu Deus, pela perseguição, o sofrimento, o bullying em todos os quadrantes da terra, Senhor, em relação à tua igreja e os que buscam ao Senhor, porque os teus olhos veem os quadrantes da terra todos de uma só vez. Aleluia! Visita o teu povo que se alegra, mas visita o teu povo que chora e sofre. Nós oramos nessa manhã e pedimos em nome de Jesus, alivia a dor, alivia o sofrimento, ó Pai, porque o Senhor disse para orarmos, porque é necessário que oremos, porque sabemos que o Senhor, como Pai, está sentindo e sofrendo, está buscando todos os recursos para que o teu povo seja mais e mais abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos estudar sobre uma nova oração. Naquela sequência do livro, essa é a 31ª lição. Nós conseguimos estudar o livro até o fim. São conhecimentos básicos, mas que às vezes nós esquecemos. A respeito da oração mesmo, não precisa nem de dizer, né? Que poucos de nós oramos. E mesmo aqueles que são chamados para orar, porque tem pessoas que são chamadas para orar, abandonam às vezes o ministério da oração e ficam sem ter o que fazer do ponto de vista da sua vocação. Se você foi chamado para orar, se você tem essa condição, o dom da misericórdia, e você se ajoelha e consegue chorar pelas misérias e as fraquezas dos irmãos, pelas autoridades, você consegue ficar largos períodos em oração e você abandonou isso, volte a fazer, porque este é o seu ministério, é um ministério que ninguém vê, é um ministério oculto, como o próprio Jesus disse, entra no seu quarto e fecha a porta. Mas é um ministério surpreendente quando do nosso encontro com Jesus. Quando nós encontrarmos com Jesus, haverá uma surpresa, haverá uma grande surpresa com respeito ao ministério da oração. Aquele que persevera em oração e que foi chamado para interceder, porque ninguém vê o que ele faz. Ele não precisa de trocar de roupa, não precisa de colocar gravata para exercer o seu ministério. Ele só precisa de fechar a porta do seu quarto e orar e buscar a presença do Senhor. Então, que esse estudo de hoje sirva de motivação para aqueles que já oraram e sabem que tem o ministério da oração. E para aqueles que oram muito menos ou nem oram, ou esqueceram de orar, estão levando a sua vida como se fosse o seu próprio Deus. Porque quando nós não colocamos as nossas ansiedades, as nossas vidas diante de Deus, nós começamos a agir como Deus. Aí vem a ansiedade, vem as dificuldades, os problemas, os pecados, e nós começamos a sofrer porque o crente sofre quando ele não se sujeita, não se coloca sob o domínio de Deus, não depende de Deus. O ímpio não, eu já fui ímpio. Quando você não conhece a Deus, você anda correndo por aí, igual um cachorro vadio, era assim que eu vivia, para a rua fora, um cachorro sem dono. E fazia tudo que tinha que fazer, e dormia e roncava. Mas hoje não é assim mais, hoje nós temos dono. E o nosso dono é o Senhor, no sentido da palavra Senhor, é dono. E o Senhor é o nosso dono.
e nós precisamos de conversar com o Senhor a respeito das coisas do reino, senão nós não seremos felizes, não seremos crentes felizes. Se eu for crente e eu fizer a minha própria vontade, então há uma contradição, um paradoxo na minha vida, porque a oração que o Senhor nos ensinou, Ele disse, seja feita a tua vontade. Todos os dias nós temos que dizer isso, seja feita a tua vontade, porque a vontade dEle pode ser até que Ele interrompa a nossa caminhada e nos leve para estar com Ele. E aí? Onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Eu estou conversando com Deus a respeito das minhas coisas. Então, a pessoa, o crente que levanta de manhã e não ora, ele está com um grave problema. Eu não vou perguntar quantos oraram aqui de manhã para vir para cá. Mas se você levantou e veio para cá e não fez uma oração colocando a sua vida na presença de Deus, então você está com um grave problema espiritual. Um problema grave. Você é capaz de conduzir a sua própria vida, atravessar a rua, não é? E passar por todas as situações, porque você não depende de Deus. E passar por todos os vírus e bactérias que estão por aí, porque você é um gigante, é um Deus. E dar um passo sem Deus é uma coisa totalmente insegura. Um passo sem Deus, sem a direção de Deus, sem ter conversado com Deus, é uma coisa totalmente insegura. O irmão estava falando de pequenos milagres, mas não são pequenos milagres. É um grande milagre dar um passo. Tem até um cantor famoso aqui, no nosso país, que ele diz assim, meus passos, onde estão os meus passos? Perdeu as pernas. Então, dar um passo é um grande milagre, porque o paraplégico, ele sonha com o grande milagre de dar um passo. E você dá quantos passos? E para onde? Não é? E eu? Quantos passos eu dou e para onde eu dou? E eu agradeço ao Senhor os passos. É tão leve, tão suave que a gente não sente, não range, não faz barulho de motor, não é? Não faz nada. O carro, para ligar ele, você tem que fazer um barulho e poluir e um monte de coisa. Você não dá um passo suave, sem barulho nenhum, com o melhor lubrificante de junta. Eu tenho um amigo que está com problema na junta. Aliás, ele está com problema de juntas. E ele não está lubrificando mais, e aí é um problema. Está rangendo, as juntas estão rangendo, está doendo. O óleo das nossas cartilagens, dos nossos ossos, é um grande milagre. Nenhum cientista consegue colocar naquele lugar. Aí você imagina a quantidade de milagre que você tem no seu próprio corpo, né? E eu peço licença ao irmão que falou aqui para dizer que não é um pequeno milagre, é um grande milagre. E você precisa de conversar com esse Deus de milagres. Não os que estão por vir, mas os que já estão acontecendo na sua vida. Os que estão por vir são um detalhe. Você tem muito mais agora do que os que você pensa que precisa, ou do que o único que você pensa que precisa. Uma nova oração. Uma oração dirigida ao Pai. Eu não sei se você sabe, mas Jesus é que introduz essa coisa de orar ao Pai. Ninguém orava ao Pai. Vocês viram aqui um oriental falando que Deus é aquela pessoa distante. Em Israel pararam até de falar o nome de Deus, Yahvé, ou Jeová, ou Yahweh, que é mais perto da pronúncia que eles fazem lá. Eles pararam de falar por medo, não pronunciam o nome de Deus. Porque Deus é um Deus nervoso. Porque eles só conheciam Deus na hora da ira. Eles não obedeciam, ficavam fazendo as coisas erradas. Aí Deus vinha para puni-los. E eles tinham um medo terrível. Mas o crente obediente,
o crente justo que buscava Deus, que tinha alegria no Espírito Santo, desde aquela época, ele não achava Deus assim. Pelo Salmo você vai ver que vai falar que Deus é amoroso, que Deus é bondoso, que a bondade, que a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração. Então, esses são os milagres. E Jesus coloca Pai. Quando orardes, dizei, Pai. Ninguém tinha falado isso ainda. Ninguém. Você já viu alguma oração no Antigo Testamento que chama Deus de Pai? Não tem. E por que ele pode chamar a Deus de Pai? Porque Ele é Filho. Porque Ele é Filho. Porque Ele veio de lá. Porque Ele se encarnou. E Ele é o Filho de Deus. E Ele disse para nós, quando diz que nós somos co-herdeiros, somos irmãos dEle, somos adotados na família de Deus por Ele, o filho adotivo também chama o Pai de Pai. E Ele está dizendo, chamai a Deus de Pai. A partir de agora, chame a Deus de Pai. Isso foi algo maravilhoso introduzido por Jesus. Vocês não vão orar como judeus, não vão orar como gentios, não vão orar como ninguém. Agora vocês vão orar como igreja, como filhos de Deus. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Então, quando orar, diga Pai. Aí você vai falar de intimidade. Pai. E você vai ver como você está, como filho. Mas é preciso dizer Pai. Eu tinha muita dificuldade de falar Pai. Santificado seja o teu nome. A oração deve sempre começar com adoração. Sempre com adoração. A gente não está acostumado com isso. Né? A gente chega com ofensa. Chega em casa, a mulher arranjou a casa, está tudo bonitinho, esqueceu uma panela em cima do fogão. Aí você diz assim, por que essa panela está em cima do fogão? É assim que somos. O marido atrasa 15 minutos, mas trabalhou o dia todo para o sustento da família. Eu disse, por que você está chegando agora? E aí, quando nós vamos conversar com Deus, você vai dizer a mesma coisa. Senhor, por que isso está acontecendo? Ajoelha e diz assim, por que isso está acontecendo comigo? Não. Pai, santificado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome, que é mais alto que todos os nomes, exaltado seja o teu nome. Irmãos, aí vai saindo demônio assim para tudo quanto é lado. Aqueles demônios que estão te oprimindo, vai saindo para tudo quanto é lado. Eles não suportam a adoração a Deus. Porque o Senhor criou o céu e o mar, veja as orações do Antigo Testamento, e a terra seca e tudo que neles há, revelação natural. Porque o Senhor nos deu uma palavra com 32 mil versículos para que nós sejamos edificados. Porque o Senhor enviou o seu Filho para me salvar. Porque o Senhor me deu o Espírito Santo. Exaltado seja o teu nome. Aí você já começou, falou pouco. Porque eu não posso ficar orando aqui o tempo todo, né? Senão passa a escola dominical, acaba os 50 minutos. Aí você... primeiro, santifica o nome de Deus. Santificar é separar. Separa para a glória o nome de Deus. Depois, você continua dizendo coisas a respeito de Deus. Venha o teu reino. Primeiro a tua vontade, o teu reino. Venha, estabeleça o teu reino. Que o Senhor possa reinar sobre todos os corações e sobre todas as vidas, salvando a humanidade da qual eu faço parte, a minha raça. Aí a pessoa diz assim, fulano é raça ruim, mas é a sua raça. Então não fica falando que a pessoa é raça ruim. Ore pela sua raça, para que o reino de Deus estabeleça ao máximo possível sobre a face da terra. O reino onde Deus é rei e nós somos súditos.
onde Deus é o Todo-Poderoso e nós obedecemos às suas ordens com alegria, com prazer, porque Ele já nos deu tudo. Ele não vai nos dar tudo. Ele já nos deu tudo, nos deu essa terra que é um paraíso. O homem e o diabo transformou isso aqui no inferno para algumas pessoas, mas é um paraíso. É um paraíso. Especialmente no Brasil, tudo que você planta, dá. Eu saí lá de casa agora com a caminhonete cheia de goiaba em cima. Só não encheu aquela parte de trás ali, porque está tampado com lona. Brincadeira, né? Aí já é demais. Mas muita goiaba caiu, porque está debaixo do pé de goiaba. A gente não dá conta de comer a manga que dá num quintalzinho pequeno. Porque Deus fez a goiaba, e Deus fez a manga, e Deus fez a maçã. A pessoa às vezes está comendo uma maçã saborosa, não dá glória a Deus, e ainda fica dizendo coisas que ofendem a Deus. Dá-nos o pão de cada dia. É necessário, especialmente para os apóstolos, que iam sair e não sabiam se ia ter pão. Eles dependiam do pão que dessem a eles. Jesus não trabalhava. E nenhum deles trabalhava. Nós podemos até mudar isso aí. Dizer assim, eu te agradeço, Senhor, por essa despensa cheia, estufada. E a hora que ela termina, eu saio com R$200 aqui e encho ela de novo, porque eu estou enchendo a minha com R$200. Mas o povo reclama, porque nunca saiu com um salário mínimo aqui no Brasil e comprou metade da compra só. Quem conhece isso são os velhos. O pessoal de 40 anos para cima sabe o que é você sair com salário mínimo e comprar metade da compra só e gastar ele todo. Não sobrar para aluguel, não sobrar para nada. Especialmente se você tivesse 5 filhos. Então nós devemos ser gratos a Deus. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos. Aqui, irmãos, está, mais adiante, Jesus vai dizer assim, porque se não perdoardes aos homens os seus pecados, de maneira nenhuma o vosso Pai perdoará os vossos. E a pessoa está carregando um saco de entulho. Um saco de entulho, não é de lixo, não, de folha, de papel, não, é de entulho, de resto de construção, arrastando aquele saco pesado. E o que é isso aí? Isso são as mágoas que me fizeram, as dores que colocaram em mim, eu preciso carregar, porque um dia Deus vai me vingar, eu vou despejar isso tudo na cabeça de quem me fez, e Ele vai arrastando aquele saco de mágoa, de angústia, de trauma e de problema. Por quê? Porque não perdoa. Então devemos pedir a Deus o perdão dos nossos pecados, e isso queremos, e até reivindicamos das pessoas, mas precisamos de perdoar. Eu já disse aqui que o ódio, o rancor, a angústia, o trauma, o sofrimento bebido, especialmente o ódio, a ira, é um veneno que nós bebemos achando que vamos matar a pessoa que nos ofendeu. Mas nós é que morremos. E a pessoa fica cada vez mais gorda e mais bonita e ofendendo mais pessoas para frente. Eu conheço uma senhora que ela deseja que aconteça uma desgraça na vida do marido dela, porque o marido largou ela, trocou por uma amiga, uma colega de infância. Trocou. E ela todo dia deseja. E ela canta no coral da igreja, e ela canta no grupo de louvor, e arrasta aquele saco pesado que quer que o marido morra. Ela não conseguiu entender que um vil, desgraçado, um sociopata, você pode casar com ele, e ele depois não valer nem a comida que come, porque também fizeram dele um lixo, quando ele já era criança,
essa pessoa é assim. E acontece também com homens de Deus, que tem uma mulher que é uma sociopata, que só tem direitos, não tem deveres, e essa pessoa se torna um fardo muito grande na vida da pessoa. Aí, se a pessoa não perdoar, um morre de AIDS e o outro morre de angústia, de depressão, de tristeza. E na igreja, e buscando a um Deus que é perdoador, e que manda que nós perdoemos. Porque se não perdoarmos, não vai perdoar. E a pessoa diz, mas isso eu tenho ainda que perdoar para livrar a sua pele, para você não ficar carregando aquele peso. Converse sobre o perdão com Deus. Diga, Deus, dá-me força para perdoar. Esta é a oração, porque você só vai amar quando você conseguir perdoar. Eu digo para as pessoas que me procuram, você precisa de ver essa pessoa, o seu ex, que te abandonou, que te preteriu, que, não é, e foi para lá, ou a ex, como o carteiro que chega e pede a água, como o varredor de rua, ou como uma outra pessoa, um profissional qualquer que você encontra durante o dia. Você precisa perdoar, se liberar e deixar a pessoa viver a vida dele, porque cada um vive a vida que quer. A vida que escolheu, mas a pessoa não consegue perdoar, e fica carregando aquela angústia, aquele porão cheio de lixo, de rato podre, de cachorro morto, podre, porque ele quer carregar, porque ele não entende essas palavras, ele não entende que ele precisa perdoar, e aí ele deixa de amar um monte de gente, porque se torna uma pessoa triste, uma pessoa ofendida, uma pessoa ressentida. Se torna uma pessoa ressentida. Então você precisa deixar o ressentimento, está matando você. E é só você orar a Deus e dizer, Senhor, perdoa, ajuda-me a perdoar, como o Senhor me perdoou, que eu possa perdoar. Para que você carregar, reter a pessoa aí só por reter? Você não vai poder fazer nada contra essa pessoa. A Bíblia diz assim, minha é a vingança, diz o Senhor. Aí a pessoa ora todo dia, Senhor, cadê a tua vingança, Senhor? Senhor, cadê a tua vingança, Senhor? Desce a tua espada, o teu braço e mata, e destrói, e arrasa. Não é assim. Não é assim. Deus vai corrigir a cada um no seu tempo. Deus vai fazer o que quer no seu tempo, mas Deus opera primeiro com a misericórdia e depois com o juízo. Busque a sua própria misericórdia e a solução do seu problema, o seu alto amor, a sua autoestima, a sua vida feliz, com ou sem a pessoa que te abandonou, que te desprezou, que te machucou, que te estuprou, que te molestou, que te violentou, que te bateu, que te espancou. E muitas vezes essas pessoas são tios, são pais, são mães, são avós, são pessoas de perto, primos. Às vezes não, mas na maioria das vezes sim. E você precisa de orar, é para isso que serve a oração. Toda a vossa ansiedade seja colocada diante de Deus, abre o seu coração. Abre o seu coração e abre a sua boca, e faz com que tudo isso saia da sua boca, mas não somente por símbolo, mas de verdade. Abra o seu coração, como quem abre uma caixa cheia de coisas boas e coisas más, para tirar as coisas más e jogar fora, e deixar as boas.
Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como? Pronto. Então, você só vai conseguir perdoar o seu próximo se você amar você mesmo. Agora, se você carrega um saco de entulho de 100 quilos, arrastando, e tem pessoas arrastando esse, emocionalmente, espiritualmente, isso é muito pior do que perder uma perna, do que perder um braço, do que perder uma orelha, do que perder as 2 pernas e ficar paraplégico. É muito pior. E muitas pessoas estão doentes, porque a pessoa está doente e acha que não está. E o pior doente é aquele que acha que não é doente. E a maior enfermidade é a do espírito, e depois da alma, e só depois a do corpo, não é? A enfermidade do espírito é a perdição eterna, então ela tem que ser a maior. Não nos deixes cair em tentação, é outra coisa que nós devemos orar, porque nós temos fraquezas. Orar de manhã, porque a tentação bate a porta logo depois. A hora que você levanta, já vem a tentação. A hora que você levanta, já vem o tentador. O tentador pode ser seu filho. Ele é usado pelo diabo. O tentador pode ser a sua mulher. O tentador pode ser a primeira pessoa que você encontra, o seu chefe, que você vai encontrar logo de manhã, ou uma colega de trabalho. Não nos deixes cair em tentação. E aí eu preciso amar essa pessoa. Mas para amar essa pessoa, eu preciso perdoar todos os pecados passados, toda a tardinha, eu preciso perdoar tudo. Ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa... Pronto. A gente sabe o que é, teoricamente, mas se a gente não começar a colocar essas coisas em prática, as mesmas doenças que estão ocorrendo com as pessoas lá fora vão ocorrer conosco e já estão ocorrendo, as doenças emocionais e espirituais. A nossa oração é uma oração sem mantras, nem rezas. O que é uma mantra? A mantra é a pessoa falar assim, coré, 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 coré. Ó, você tem que falar coré 1000 vezes para você alcançar a sua graça. Vocês já entenderam tudo, não já? Pois é. Aí você fica repetindo a mesma coisa. Não é por muito pedir que sereis ouvidos. Se o mantra é maior, decorado, se chama reza. O que é a reza? É um mantra grande. E a gente conhece uma religião bem perto que tem um mantra grande que é uma reza. E o que é uma reza? É decorado, porque a oração ao Pai é espontânea. A gente fala de coisas do dia a dia, de coisas que estão incomodando, de alegrias que estão brotando no momento, de gratidão que está dentro de nós no momento, e cada dia a nossa oração tem palavras diferentes. Então, não é mantra e nem reza. A nova oração não tem isso. E pode ser que o crente também faça isso. Uma vez eu orava com uma pessoa, todo dia ela fazia a mesma oração. Era uma reza. Te agradeço ao Pai por isso, por isso, por isso. Abençoa meu pai, meu irmão, até a sequência dos irmãos era tudo igual. Irmão, amém. Vamos orar mais um pouquinho? Não. Já chega. Então a pessoa rezava. Então, veja se você está repetindo as mesmas coisas diante do Senhor. Ele gosta de criatividade. Ele diz assim, ajuntai palavras e vinde a mim. Seja inteligente. Você é inteligente para tudo. Para criar em todas as áreas. Crie palavras, faça poesia. Quem pode fazer poesia, que não é todo mundo que pode. Mas fale palavras diferentes. Cante na oração. Quem tem o dom, pode orar cantando. Deus, Ele te dá total liberdade. O que você não pode é ficar sem orar. E nem ficar repetindo a mesma coisa. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios. Toda oração gentílica e toda oração cristã copiada dos gentios, ela vai ter um mantra e uma reza. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Né? E dizem até que faz bem para a mente ficar repetindo um mantra. Mas é uma coisa totalmente emocional. Ficar repetindo a mesma coisa.
mas do ponto de vista espiritual, de conversar com um pai que está vivo, a respeito de coisas vivas, e através de um coração vivo, é uma coisa totalmente diferente. Tá vendo? A relação com o pai, você chega e fala todo dia a mesma coisa. Imagina o seu filho falando com você todo dia a mesma coisa. Ninguém vai gostar. Esse menino meu está precisando de um psicólogo, porque ele fica só repetindo a mesma coisa. Eu vou levar ele está com problema de cabeça. É uma oração secreta. Essencialmente secreta. É claro que tem os momentos de oração, que você está em grupo, que você está com muitas pessoas, aí você vai orar. Mas, essencialmente, na maior parte do tempo, essa oração há de ser secreta. Porque na época de Jesus, tinha uns religiosos que gostavam de ir orar na esquina. E eles ficavam lá na esquina, mexendo com a boca e orando, para as pessoas verem que eles estavam orando. É nesse sentido que Jesus está dizendo. E pode ser até que tenha pessoas hoje que gostam de mostrar uma oração, até decora ou vê uma oração bonita e vai falar aquela oração bonita para alguém ver. Mas a nossa oração é uma oração sincera, espontânea, verdadeira. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. É por isso que desanima. No mundo midiático, no mundo voyeur, no mundo em que tudo é preciso ver, você precisa de fazer alguma coisa para as pessoas verem. Então, por que eu vou orar se ninguém vê? Não, eu preciso fazer alguma coisa para a pessoa ver, eu vou sair lá na rua. Ao invés de orar, eu vou sair na rua. Em vez de conversar com Deus, eu vou conversar com pessoas. Que aí todo mundo vê o meu conhecimento, ou a minha inteligência, ou a minha beleza, não é? Ou as coisas que eu sei, as histórias que eu sei, as piadas que eu sei. Mas você entrar no quarto e ficar lá só com Deus precisa fé. E falar com Deus invisível, com Deus invisível, e você está conversando. Para onde está indo a minha oração? Está indo para os ouvidos do Pai. Então eu vou conversar bastante. Esse Pai amoroso, esse Pai que tem tudo e que vai me dar tudo e que eu vou encontrar com Ele na eternidade e que eu devo fazer o máximo para Ele enquanto eu estiver aqui, porque é uma gratidão da minha parte. Ele vai ficar feliz e a alegria do Senhor é a nossa força. Mas não, por algum motivo, a gente sai doido quando vê já brigou, quando vê já está atribulado, já entornou o café por cima lá, entornou pó para tudo quanto é lado, fica dentro de casa zumbiando. O dia que eu não oro, eu esqueço de orar, eu fico zumbiando. Você vai para lá, vem para cá, vou no banheiro, aí só escovo o dente, não faço a barba, daí a pouco eu fico igual uma barata tonta dentro de casa. Então, eu já estou acostumado a organizar primeiro. Parece que fica faltando alguma coisa, a oração. Aí eu levanto e Deus me abençoa. Um dia desse ia mexer com um monte de coisa complicada que eu não gosto de fazer. Eu falei, Senhor, vai comigo, me ajuda a fazer essas coisas, porque senão eu não vou fazer tudo hoje, vai ficar coisas para depois, e é difícil, depois eu não vou querer fazer. É assim que a gente conversa com Deus. Fiz aquele monte de coisa difícil, Deus abriu portas, coisa que eu achei que ia ficar para outra semana. A pessoa falou, não, é aqui, ó, faz na hora. Eu desci, fui lá e fiz na hora, fiquei livre daqui. Sabe aqueles encargos que você fica empurrando? Igual o exame de sangue, esses trem que você não gosta de fazer.
É horrível fazer isso, mas tem que fazer. E aí você ora e pede a ajuda de Deus e você vai fazer. Tem gente que diz assim, eu durmo. Dorme, acorda e ora mais. E continua. Vou ler a Bíblia e durmo. Mas se eu for assistir uma programação que eu gosto lá, de fazer comida, ou uma outra, piorzinha, eu consigo ficar acordado. Então isso é opressão, é você precisando crescer espiritualmente. Então insista. Faça lista de nomes de pessoas que você precisa orar, a sua família, colegas de trabalho, quem não tem a memória. Eu hoje, quando eu vou orar, as pessoas vão brotando na minha cabeça. Pessoas assim aleatórias. Aí eu oro. Vem na minha cabeça a Biju. Aí eu oro para Biju, viu Biju? Você vem na minha cabeça. Vem vários irmãos aqui, aparecem na minha cabeça, Do nada. Aí eu vou orando, Senhor, o que esse irmão está precisando? Eu não sei. Às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa naquela hora. E Deus coloca na minha mente para eu orar. Uma certa vez eu orei por uma senhora, ela brotou na minha cabeça, 11 horas da noite, e veio uma carga. Parece que ela estava numa situação difícil. Eu comecei a orar. Tipo uma revelação. Eu comecei a orar. Aí no outro dia eu não me contive. Eu falei assim, ontem por volta das 11 horas da noite, você sentiu algo assim estranho da parte do Senhor? Ele falou, senti. É o poder da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você precisa de acreditar nisso. Mesmo que a pessoa esteja piorando, você está orando, a pessoa está piorando. Está orando, a pessoa está piorando. Insista até que essa pessoa seja salva ou morra. Sim, que depois que morrer você não vai orar mais. Você faz a sua parte. Quem sabe você orando, essa pessoa vai se entregar a Jesus e vai morrer salva. Suporte as pessoas em oração. Sustente as pessoas em oração. Eu estou fraco, Senhor. Ele nunca pediu para ninguém ser forte. No sentido de ter que ser forte para orar. Aliás, a Bíblia diz assim, diga o fraco. Diga o fraco, eu sou forte. Eu vou dizer, diga o fraco, você diga, eu sou forte. Diga o fraco. Eu sou forte. Tem pessoas que dizem assim, diga ao fraco. Não é ao fraco, não. Diga o fraco, ou seja, eu. Eu digo para mim mesmo, eu sou forte. Então, você é forte no Senhor. Mas eu sou tão fraco, eu também sou. O pastor Wagner também é. O pastor Adriano também é. O pastor Kennedy também é. Nós somos fracos. Está vendo? Está vendo, irmãos? A escola dominical está boa? Não precisa responder. Traga pessoas, crentes desviados, pessoas que não estão frequentando a igreja, da igreja daqui ou de outra igreja, vizinhos, pessoas que precisam de ter um contato com esse Deus que é Pai. Essa lição, ela serve para qualquer pessoa, inclusive para o ímpio. Um dia desse eu preguei uma coisa contrária, falei de dificuldades nessa relação marido e mulher, de casar de novo, etc. Um senhor, eu não sei se ele está aí agora, mas também não precisa levantar a mão, ele me procurou, ele disse assim, olha, eu estou exatamente com esse problema que você está falando, mas eu quero voltar para Jesus. As pessoas querem a verdade, irmãos.
As pessoas precisam da verdade. E nós precisamos de falar a verdade para eles. E eles sentem a presença de Deus, porque a alma humana se parece com Deus, ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Então, traga esforço por trazer pessoas aqui. Por isso, vos digo que tudo quanto pedidos em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Crede que recebestes. Aí, por que eu creio que eu recebi? Creia, porque a resposta de Deus é sim, não ou espere. Você falou com Deus com fé, você já recebeu a resposta. Agora você vai só saber qual é a resposta. Então, creia que você recebeu. E se você não crê, nem se for acontecer na hora, não vai acontecer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ore com fé, todas as vezes. Ore com fé todas as vezes. E Deus vai te dar imediatamente o que for para ser imediatamente. Em algum tempo, o que for para ser em algum tempo. E algumas coisas Ele não vai te dar. Porque você não pode receber aquilo, porque Ele é Pai e Ele sabe, conhece você, conhece o seu futuro melhor do que você. Às vezes você está pedindo a Deus uma empresa, mas Ele sabe que se você entrar naquele ramo, você vai falir e ficar depressivo. Para que Ele vai te dar aquilo? Ele não vai te dar. Ele vai enviar pessoas para falar com você, para você mudar de ramo. E é resposta. Tudo é resposta. Eu pedi a Deus uma vez, e tive uma frustração por muito tempo. Falei, Senhor, faz uma coisa nova na minha vida. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, eu preciso de um renovo do meu ministério, eu quero uma coisa nova. Aí surgiu uma viagem para Israel, e eu estava morto de cansado, 3 filhos, cansado, na idade do doido, né? Por volta dos 35 anos, é a idade do doido. Então, eu estava exatamente nessa idade, que a pessoa está comprando casa, está comprando carro, está devendo, está querendo fazer um monte de coisa na igreja. E eu falei, Senhor, faça algo novo na minha vida. Sabe o que Ele fez? Ele fez uma crise convulsiva na minha vida. Uma semana antes de eu ir para Israel. E eu todo alegre, agora meu ministério vai ficar empolado, que eu vou a Israel e volto, eu vou ser o professor que foi em Israel. Que Israel que nada. O pessoal foi para Israel, fui lá para o Márcio Cunha. E hoje eu sei que não era para eu ir para Israel. Eu me tornei escritor, porque aí eu parei tudo. E o sonho de escritor que eu tinha, era isso que Deus ia fazer na minha vida. E não me levar a Israel. Porque Ele sabe, Israel você vai a qualquer hora. Que diferença faz ser Israel ou não Israel? Para a sua salvação. Então eu estava querendo uma coisa para o meu deleite. E Tiago diz para não pedir para o seu deleite, mas eu achava que era um deleite espiritual, ou alguma coisa, que aquilo ia dar um plus no meu ministério. E, no entanto, foi isso que deu. Eu fiquei muito chateado, porque no início eu não entendi. Mas hoje eu entendo perfeitamente, e Deus é Deus, e seja glorificado e seja exaltado o nome dEle. Então, tudo que você pedir, crê que você já recebeu. Ele se agrada. Senhor, eu peço e sei que o Senhor está me dando, porque o Senhor é bom Pai. Pronto. Devemos pedir em nome de Jesus. Jesus é a ponte. Sem Jesus não poderíamos dizer Pai. Sem Jesus, o gentio não podia orar. Nós somos gentios. Nós somos as nações diferentes de Israel. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Por isso que nós oramos dizendo, Pai, em nome de Jesus. O nome de Jesus é o acesso. O nome de Jesus é a senha. O nome de Jesus é a autoridade. O nome de Jesus é o que abre as portas. Você só consegue acessar as bênçãos de Deus através do nome de Jesus. O nome de Jesus. É em nome de Jesus. Diga assim, eu não estou pedindo no meu nome.
Eu estou pedindo no nome de um que merece, de um que fez tudo, de um que é ponte, de um que é mediador. Em nome do teu filho, faça isso. E ele vai fazer. Jesus reclamou com os apóstolos que eles não tinham pedido nada ainda no seu nome. Nossa oração deve ser perseverante, não repetitiva, mas perseverante. Ou seja, todo dia eu devo orar. E como a Bíblia repete a mesma história nos evangelhos, de maneiras diferentes, de visões diferentes, você pode pedir a mesma coisa com uma nova oração amanhã, se aquilo estiver incomodando. Paulo disse assim: eu tenho um espinho na carne, e sobre ele eu orei 3 vezes. Aí Deus me deu a resposta: a minha graça te basta. Ou seja, ele ia continuar com aquele espinho na carne. Então, ele orou 3 vezes. E às vezes a gente ora mais de 3 vezes. E suplicando a Deus e pedindo a Deus para dar saída. E pede outro tipo de saída. Se não pode assim, não é? Eu quando estava há mais tempo, eu falei: Senhor, essa relação está muito difícil com fulano. E eu não tenho jeito de sair perto dele. Eu ainda não tinha um conhecimento, né, bastante assim na oração. E eu dizia: Senhor, essa pessoa está me prejudicando demais. O Senhor podia tirar ele de perto de mim, matar ele, fazer qualquer coisa, levar ele para o céu. Aí, incomodando, depois eu comecei a dizer: Senhor, mata a mim e me leva para o céu. Está difícil demais. Mas eu estava orando com sinceridade. E Deus foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando. Eu consegui perdoar e amar essa pessoa. Eu estava carregando o saco de entulho. Enquanto você carregar esse saco de entulho, você vai fazer as orações mais absurdas. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Não necessariamente exatamente o que você está pedindo, mas que ele vai dar uma coisa boa, ele vai dar. Insiste, bate a porta, vai atrás, corre atrás. E para isso você precisa orar. Orar é falar. Orar com Deus é falar com Deus. Com só sinceridade. Não precisa de entonação, não precisa de ser em dó maior, nem em sol maior, nem em ré maior, nem com poesia, nem com nada. Pode ser gritando, pode ser em silêncio, pode ser gemendo, pode ser do jeito que você quiser. Mas você precisa falar com Deus. Devemos orar com alegria, sempre que possível. Às vezes é impossível, mas sempre que possível, nós devemos orar com alegria. Pelo menos quando a vida estiver mais tranquila, porque tem gente que fica triste mesmo quando está tudo bem, porque está faltando aquele botão de dentro da camisa que veio da loja, para caso soltasse o principal aqui, a mulher dele cortasse e costurasse. Aí ele olhou, virou a barra da camisa, tinha um botão grande e um pequeno aqui. O grande para colocar na frente, não sei se todo mundo sabe disso, mas existe algumas camisas. E um pequenininho para colocar aqui. Aí o dia dele fica triste, porque a mulher dele bateu a camisa dele na máquina, aquele botãozinho que fica escondido aqui para trocar. Aí acabou o dia. Pronto. E a maioria das vezes, as nossas tristezas diante de tudo que Deus nos dá, é por causa de bobagem. É por causa de coisas, de dores, de repetições, de sofrimentos inúteis, e a gente não tem alegria. Você precisa fazer um pacto com a alegria. Aqui tem pessoas que fizeram um pacto com a tristeza e vivem tristes porque fizeram um pacto com a tristeza. Um pacto inconsciente, por causa dos seus problemas. A mãe era triste, o pai era triste, ou ele foi muito machucado, colocaram uma carga, um peso sobre ele, e ele vive triste. E fez esse pacto com a tristeza e nem sabe. Hoje você é chamado a fazer um pacto com alegria, e a orar com alegria. Fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. E mesmo na dor, Paulo fazia oração com alegria. Porque nós já estudamos sobre a alegria aqui, que é a resposta à graça de Deus, e ela não depende de circunstâncias.
Então você começa a orar, o seu coração começa a arder. Esta é a alegria do Senhor. Você vende plano da GVT? Você vende plano da GVT? Não, né? Olha, então, irmãos, tá vendo? Por nada a nossa vida acaba. E aí eu já tenho uma coisa para o pessoal do marketing, telemarketing. Eles ligam lá para casa, toda hora, eu estou querendo acabar com o telefone fixo. Aí liga e começa, aí eu atendo e digo assim, disse Jesus, arrependei-vos e convertei-vos. Antes de eu terminar, já desligaram, eles não me aguentam. É isso que você tem que fazer. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, eles não aguentam. E às vezes é desviado, que está do lado de lá e está ajudando essas empresas, assim, porque precisa, né? E tudo, a hora que você fala, disse Jesus, o camarada já toma aquela baqueada. Teve uma outra que ligou para mim, e está falando, eu estava em casa. Aí ela falou assim, está gravado. Aí foi falando, me insistindo, eu queria sair de um plano, de uma compra que eu tinha feito, que era de muitos meses, aí você vai ficando, né? Negócio de carro. Aí eu falei assim, é bom você falar que está filmando, tá aí gravando. Está gravando porque eu estou precisando trabalhar, você está me atrapalhando. Aí ela falou, então não sei o quê, nós vamos fazer isso e isso, se o senhor não pagar em 90 dias, nós vamos cobrar o aparelho também, um aparelho que é emprestado, que estava no carro, não está mais. Aí eu falei assim, muito bem, e eu estou indo no PROCON, meu direito de consumidor. Tem uma dificuldade com esse negócio de PROCON, mas aí eu falei, eu estou indo no PROCON. Na mesma hora, ela falou, então o senhor quer que tire o aparelho amanhã? Eu falei, hoje, se for necessário. Então, você tem que ter sabedoria, porque aquilo ali é tudo gravado. Mas tem uma pessoa lá atendendo. Fala um versículo assim de inferno, que a pessoa, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Que aí, na hora, eles dão um jeito. Olha, devemos orar pedindo o Espírito Santo. Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe dará o Espírito Santo àqueles que lhe orar pedindo o Espírito Santo. Orar pedindo o Espírito Santo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus e é Jesus que está falando. Vocês são maus e sabem dar boa dádiva aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Então você deve orar também pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Quem não teve a experiência de ser batizado, peça para ser batizado. É um momento
inicial de um grande ministério na sua vida, de um plus realmente na sua vida espiritual, de um empoderamento de Deus na sua vida. É muito importante o crente pedir, orando o Espírito Santo, e os outros que já são batizados, pedir para manter-se cheio do Espírito Santo. Desejar o Espírito Santo, porque às vezes a gente aborrece ele e ele vai se afastando da gente. Devemos orar pelos nossos líderes. Aí o pastor aí, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, porque por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O pastor não precisa de nenhuma humilde oração. Não fale uma coisa dessa. O pastor deveria ser o alvo maior das orações de todos. Ele é um irmão. E se ele cair, ele vai ter um problema muito maior na sociedade, na igreja. Então nós temos que manter. Eu dou graças a Deus porque eu oro constantemente por todos os pastores dessa igreja. Constantemente, porque eu já fui pastor interino e sei o que é isso. Então, ore constantemente pelo seu pastor, porque ele passa situações que você não imagina que ele passa. Ele tem todos os problemas que nós temos e um problema de mais uma igreja cheia de pessoas que toda hora estão solicitando ele para alguma coisa. Devemos orar uns pelos outros. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, orar uns pelos outros. Aquele confessai ali, é você conversar sobre a sua queda, sobre um problema que você está enfrentando de pecado, e os pastores estão à disposição, inclusive eu estou à disposição, porque a gente conversa sobre tudo isso quando a gente faz o aconselhamento integral. É isso, é ter alguém para você se abrir no desejo de sair daquela situação e crescer. Mas orar uns pelos outros. Lembra do rostinho do seu irmão. Peça a Deus, Senhor, coloca os irmãos que estão precisando mais de oração aqui na minha cabeça. E Ele vai colocando. E você também pode ir lembrando das pessoas que são suas amigas, que você gosta, que estão mais perto de você. E aí, Deus vai se agradar muito da oração uns pelos outros. Pois é. Deve ser alguma revelação, né? A Bíblia não fala, mas deve ter alguma revelação a respeito disso. Olha, devemos orar por todos os homens. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, agradecer pela vitória do outro, em favor de todos os homens, de todas as raças, de todas as etnias, pensa numa coisa pequena para Deus, o globo terrestre. Primeiro eu olhava e falava assim, nossa, mas a China lá longe, longe para mim. Pensa num Deus que é infinito. Pensa num Deus que está olhando cada homem e sabendo da necessidade de cada um e que te pede para enquanto você está aqui, orar por essas pessoas, porque Ele se agrada disso, e Ele vai fazer coisas para essas pessoas, se tão somente você pedir. Achei que você tinha levantado a mão, você coçou a cabeça? Devemos orar pelas autoridades. A gente malha as autoridades, mas a Bíblia diz para orar em favor de reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Orar, interceder, Senhor, abaixa essa inflação, senão nós não vamos conseguir. Aí vai resolver o problema? Vai resolver o problema. Deus põe na cabeça do ímpio daquele lá uma solução, ou de um crente, e ele traz a solução e resolve, né? As empresas estão paradas, Senhor, dá movimento, irmãos, que é uma tristeza. Quando eu desço em Fabriciano ali, vejo aquelas empresas que antes foram grandes, fechadas.
Mas era um capitalista selvagem, mas tinha pais de família que trabalhavam ali, que agora estão desempregados. Olha a coisa pelo lado bom, se as empresas estão... Esse negócio de fiscalizar quem paga imposto, quem não paga, isso não é problema nosso. Jesus não mandou fiscalizar e nem julgar, ele mandou orar. Orar. Ore para que a situação econômica, política, social do país melhore, cultural melhore. Então você pode orar, tem muita coisa para orar. A gente não ora porque não quer. A corrupção, não é? Senhor, dá-nos meio. Qual é o meio? Eu não sei, mas o Senhor sabe. De uma certa forma já apareceu. Algum crente deve ter orado, porque pelo menos estão aparecendo agora, que antes não aparecia, os corruptos. Né? Dá um meio, Senhor, deles ficarem um tanto bastante para que haja menos corrupção. Para consertar, não sei se tem jeito, mas você ora também. Porque a sociopatia só conserta com milagre. A pessoa acha que é Deus mesmo. E o dia que ele é preso, ele adoece, definha e morre. Olha quantos anos esses homens que ficaram um ano presos, quantos anos eles envelheceram. É só olhar. Devemos orar pelos que nos perseguem. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Eu digo isso para uma pessoa quase todo dia, que ela vai lá na minha mesa. Eu falei, isso eu não consigo fazer ainda. Eu falei assim, pois enquanto você não conseguir fazer isso, você não vai ser liberto. Essa é a passagem de Estevão, representada, né? Ele orou pelas pessoas. Senhor, não lhes impute esse pecado, tomando pedrada até morrer. Este pecado sobre mim, não impute. Livra eles do pecado. O camarada está indo para o céu, está vendo Jesus em pé à direita de Deus, ele está querendo o que mais? Que o outro vai para o inferno? Não, eu tinha um chefe que parou de mandar os outros para o inferno. Ele falava assim com a gente, esse camarada podia ir para o céu. Podia ir para o céu que a gente ficava livre dele. Quer dizer, mais ou menos a mesma coisa, só que o destino é diferente. Né? Não é nesse sentido que a gente está falando. Mas você deve orar sinceramente para a pessoa se arrepender. Em algum momento da vida, ele foi solapado pelo diabo, por pessoas, e adoeceu espiritualmente e emocionalmente. E agora ele acha que pode fazer essas coisas que fazem, inclusive com você. Ele é um doente espiritual, um miserável, um desgraçado, um pobre, um cego, um nu. Uma pessoa que faz coisas que, se fizer com você, não acontece nada, mas se fizer com o outro, ele vai morrer. Que vantagem tem isso para uma pessoa? Então devemos orar, porque são pessoas doentes, do ponto de vista espiritual. O crente não entra, né? A violência, né? A violência não serve para nós, porque você acaba mandando um para o inferno e você também vai, se você não se arrepender. Devemos orar por mais trabalhadores, olha que coisa linda. A seara é grande. Orai por trabalhadores, mas eu pedi missionário, eu nem sou missionário. Ore pedindo mais trabalhadores. Quem sabe pedindo, Deus não envia você mesmo também, não é? Como trabalhador. Jesus tinha o costume de orar sozinho. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. É o exemplo. Jesus fazia vigílias de oração à noite, porque tem vigília de dia, viu? Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Os apóstolos oravam para que os crentes recebessem o Espírito Santo. Foi uma pregação em Samaria, aí os apóstolos foram, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que em Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá,
orando por eles para que recebessem o Espírito Santo. Já tinha recebido Jesus. São duas coisas diferentes. Estão vendo aqui que são duas coisas diferentes? Então, são duas coisas diferentes. Eu não me lembro mais agora o nome, Filipe, parece, desceu e pregou em Samaria e receberam Jesus, foram batizados nas águas, e Pedro desceu para impor a mão sobre eles, em várias ocasiões na Bíblia, para que recebessem o Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. Aí aconteceu um mistério aqui, irmão. Bom, isso aí é tudo que já vimos, ó, é muita coisa, né? Ó, aqui. Conclusão, Deus quer conversar conosco sobre a nossa vida, sobre a sua obra e até sobre os nossos inimigos. Desafio, separar um momento do dia para dedicá-lo à oração. Esse menininho parece que está até orando, o olho dele fechado. A relação é assim, ó, de dependência. É isso aqui, você quer isso para a sua vida? Se você quer isso aqui para a sua vida, é isso que você vai fazer. Olha a potência desse pai relativamente, claro que Deus é proporcionalmente muito maior, mas é isso aqui a nossa dependência. Se você andar sozinho, é como um bebê andando sozinho. Vamos ficar de pé e vamos orar, para que Deus nos dê força para orar. Pedi o pastor Adriano para fazer essa oração. Amém? Vamos orar, curva sua cabeça. Amém. Te agradecemos, Deus, nesta manhã, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Ensina a Tua igreja a orar. Nós precisamos estar mais face a face com o Senhor. Muitas vezes deixamos de lado e um papel tão importante, Senhor. O Senhor tem nos cobrado, o Senhor tem falado as nossas vidas através do Teu Espírito Santo, porque precisamos ter comunhão com o Senhor, precisamos expor ao Senhor as nossas necessidades, louvar Teu nome, engrandecer o Senhor, declarar para que todos ouçam que o Senhor é Deus, declarar, Senhor, através da nossa oração, a Tua benevolência para com Teus filhos, Senhor, a Tua salvação. Nós queremos declarar para que o inferno ouça da Tua misericórdia, que nós temos um Deus que é zeloso, que é cuidadoso. Nós declaramos, Senhor, nas orações, em favor dos nossos irmãos, Deus, que o Senhor venha nos ensinar, nos cobrar mais, cobra da Tua igreja, Senhor, assim como Jesus foi homem de oração, Senhor, foi o Teu filho e orou e Te buscou muitas vezes, dedicava tempo do seu dia em oração, em buscar ao Senhor, ainda sendo Deus, ainda sendo de origem celestial, ainda estado com o Senhor, Ele estava aqui e Te buscava em oração, muito mais nós, Senhor, que nascemos nesta terra, ainda não conhecemos a plenitude da Tua glória, que o Senhor venha despertar em nossas vidas a necessidade de Te buscar em oração, em orar em favor das vidas que estão se perdendo, em favor da Tua igreja, em favor daqueles que estão sendo perseguidos, em favor daqueles que estão desviados, em favor dos missionários. O Senhor venha despertar-nos, Senhor, em oração a favor da Tua igreja, da Tua causa, do Teu reino, Senhor. Que o Senhor venha nos incutir, que o Senhor venha despertar-nos, Senhor, a oração, que nunca venhamos nos esquecer, Senhor, que oração é alimento para a alma, para a vida, Senhor, para que não percamos a visão do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa Tua igreja que ora, aquele irmão que tem se dedicado à oração, como foi dito aqui, no silêncio do seu quarto, não tem sido visto, não tem sido contemplado, mas o Senhor tem visto, o Senhor tem contemplado, o Senhor tem olhado. Que o Senhor abençoe, Senhor, o ministério da oração na Tua igreja, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Queremos dar alguns avisos, irmãos. Eu já queria chamar aqui à frente os irmãos que receberam bênçãos especiais. Enquanto você está vindo, queremos dar alguns avisos. Hoje, 17h30 e 19h30, culto de louvor e adoração. Traga visitantes, traga pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. Nós teremos na quarta-feira, dia 25, uma reunião com a torre de oração. Você que participa da torre de oração e você que tem interesse em participar, venha a essa reunião, dia 25 às 19h30, na próxima quarta-feira, aqui no templo. Amém? Amém. A Biju está convidando o grupo 2, né? Quem participa do grupo 2 está aqui à frente. Nós queremos apresentar. Amém? Clínica da Alma. Vamos ter Clínica da Alma no dia 17 a 19 de abril. Irmãos que estão interessados em participar, procurem o pastor Kennedy, ok? 17 a 19 de abril. Também visita ao asilo, né? Ao asilo Paulo de Tarso, toda quarta-feira, às 13h30. É a Simone, né? Procurem a Simone. E asilo Ação Evangélica, todo segundo sábado do mês, às 13h30. Se você puder, faça doação, para que os irmãos possam abençoar essas vidas. Amém? O grupo número 2 participa onde, Biju? Rua Eliseu Visconti 31. Amém? Os irmãos que estão próximos a esse endereço vão estar com as irmãs. A paz do Senhor, irmãos. É que o pastor Elcimar, normalmente que faz essa apresentação, mas como ele não está aqui, e como ele mandou que a gente estivesse aqui para falar sobre o grupo, né, o pequeno grupo, aqui na Rua Eliseu Visconti, número 31, que é a minha casa. Aqui estão alguns irmãos que me ajudam, que são a bênção. E quero dizer para vocês que o nosso grupo ele é bem interessante, porque a maior participação é de crianças. E as crianças, tem dia que tem 8 crianças, né, Marina? E elas assim, ficam tão ansiosas para que chegue o dia que elas perguntam, Biju, que dia que vai ser, que dia que vai ter o culto na sua casa? Que dia que vai ter o culto? E é interessante que elas participam e elas estão aprendendo e elas fazem mais perguntas do que os adultos. E são perguntas, irmãos, que não são aleatórias, não. Perguntas com conteúdo. Perguntas que, às vezes, exigem um exercício, né, de sabedoria para poder informar, ensinar e passar. E eu quero também, em nome do grupo, falar com vocês que está sendo uma bênção. Deus tem abençoado, Deus tem feito, sabe, apesar de ser pequeno grupo, como já disse, mas Deus tem nos abençoado tremendamente. Eu gostaria de convidar vocês, aqueles também, porque o grupo é heterogêneo, pode participação de homens também, né? Que vocês possam participar, porque vocês estarão também nos ajudando nessa questão. E convido todas as irmãs que moram perto para participarem também, porque é uma bênção. Por isso que chama grupo de crescimento, porque é um estudo, todos participam, né, irmã Liane? É participativo. Aqui, olha, tem ela aqui, fala rapidamente alguma coisa que Deus tem feito. Ai, é muito bom, eu também fico ansiosa. E eu não participo de um grupo só, não, eu participo de 2. Eu vou de sexta-feira lá na Ana Paula. Então, estou empenhada ao máximo. Cada dia eu quero descobrir mais do Senhor. Amém.
Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade e convido todos vocês, porque, a bem da verdade, eu, como líder, eu vou falar para vocês uma coisa, eu estou aprendendo muito mais, e tem dia que a unção de Deus é tão grande, que a gente não vê as horas passar, a gente fica quando olha no relógio, né? Porque a presença de Deus é real, e Deus tem falado muito aos nossos corações, e também no coração das crianças que estão indo, estão crescendo, estão nos abençoando, e que vocês possam ser abençoados também, né? Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Procure um grupo de crescimento perto da sua casa, bênçãos especiais, bênção de aniversário, irmãos que vão convidar alguém para almoçar na casa deles hoje, amém? Amém, eu vou convidar o pastor Kennedy vai orar, agradecendo as bênçãos. Aqui tem um Deus que abençoa, amém? Amém. Aleluia, fica de pé, estende a tua mão para frente, abençoa esses irmãos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos o teu santo nome, na beleza da tua santidade. Damos graça ao Senhor, Deus, por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, ó Deus, das nossas vidas. E como prova disso, ó Deus, estamos aqui na frente, ó Deus, as pessoas, ó Deus, que estão aqui, ó Deus, para declarar, para dizer, ó Deus, que o Senhor tem abençoado de forma sobrenatural. O Senhor tem dado saúde, o Senhor tem dado paz, o Senhor tem dado alegria, o Senhor tem dado mais muitos e muitos anos de vida, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem abrido porta, o Senhor tem sido Deus provedor, o Senhor tem sido Deus sustentador. Pai, nós estamos aqui na frente para declarar que nós servimos um Deus que nos abençoa, um Deus zeloso, um Deus que tem guardado as nossas vidas. Continua, Deus, sendo esse Deus sobre as nossas vidas, e sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Nós oramos agradecido, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, e como prova disso, nós estamos aqui para declarar a nossa gratidão ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, debaixo da mão do Senhor. Cumprimente umas 5 pessoas. Convida a pessoa para estar aqui nos 2 cultos, às 17h30 e às 19h30. Em nome